Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta 2 episódios como sinais dos tempos. Dizem que a morte pode vir de improviso. Assim também o juízo de Deus pode chegar quando menos esperamos. Por isso, precisamos e devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Jesus deixa claro que não necessariamente há uma relação direta de causalidade entre culpa e sofrimento, mas as desgraças públicas são, como sinais dos tempos, oportunidade para reflexão e penitência dos pecados. Jesus adverte que toda nação caminha para a ruína se não se converter ao Messias. Todos necessitamos de conversão contínua, porque todos erramos. O mistério do sofrimento sem espírito de fé esmaga o homem. Primeiro, arrepender-se é desviar do pecado, mudando de direção em relação à iniquidade. O arrependimento é mais do que um aprimoramento pessoal, é mais do que uma maneira de se controlar a vida. É uma medida profunda, uma decisão de abandonar tudo que é estranho a Deus.
essa medida contribui para uma transformação total, a que Jesus chama novo nascimento. Arrepender-se não é simplesmente sentir remorso do pecado cometido. Uma pessoa pode sentir remorso de ter pecado devido às complicações que o pecado trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa que tenha de sofrer pelo ato pecaminoso. Judas sentiu remorso por ter traído Jesus, mas não se arrependeu. Pedro, que negou Cristo, arrependeu-se. Judas sentiu apenas remorso. É possível sentir-se perturbado pelo fato de ter pecado, sem, contudo, arrepender-se. O arrependimento não é simplesmente uma convicção do pecado. No dia de Pentecostes, Pedro expôs o pecado dos judeus que o ouviam. As palavras do apóstolo levaram convicção ao coração deles, a ponto de clamarem: que faremos? Pedro, porém, não considerou essa convicção como arrependimento, pois, ao responder à indagação dele, disse: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento não é simplesmente uma tristeza divina. A tristeza divina por causa dos pecados precede e produz o arrependimento, segundo o apóstolo Paulo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento não deve ser tão pouco definido como uma mudança de vida. Ele produz, sim, uma mudança de vida, se o arrependimento não resultar numa vida transformada, então não houve de fato arrependimento genuíno. Mas a mudança de vida não é o arrependimento propriamente dito. João Batista adverte o povo que o seguia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento real precede os frutos de arrependimento, a saber, uma vida mudada. Arrependimento tem a ver com mudança resoluta da vontade própria em relação ao pecado. Envolve o intelecto, as emoções e a consciência. Essa mudança de atitude em relação ao pecado torna-se tão nítida na personalidade humana que capacita o crente a desistir de um modo de vida. No batismo, uma pessoa é imersa para morrer espiritualmente para o pecado, crucificando seu velho eu, de modo que o corpo do pecado seja destruído. Em segundo lugar, arrepender-se é voltar-se para Cristo. Não é apenas uma reação negativa ao mal, é também uma resposta positiva a Cristo. O arrependimento consiste em abandonar o pecado e voltar-se para Cristo para ter vida. Jesus não convidou ninguém para tirar férias religiosas ou dar uma breve trégua na iniquidade. Ele pediu comprometimento total, descrito como um nascimento da água e do Espírito, um
nascimento do alto. Essa transformação é tão radical e duradoura que Paulo a comparou com uma circuncisão espiritual, uma remoção completa do corpo da carne por obra de Deus. Nele também fostes circuncidados, são por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O arrependimento envolve um compromisso constante. Ao respondermos a Deus, devemos fazer morrer as obras do corpo. Daí para frente, uma tarefa que temos como cristãos é não deixar virem à tona essas obras. Paulo disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. É preciso viver no mundo sem ser dele e nele viver conforme o Espírito de Deus. O juízo de Deus sobre nós pode dar-se quando menos esperamos, e por isso devemos viver de tal modo que não sejamos surpreendidos. O cristão está em contínua vigilância pela caridade e pela prática da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.